Então, por que vocês estão perturbados? Porque sobem dúvidas no coração de vocês. Essa foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Sim, os seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus de pertinho, mas que mesmo seguindo de pertinho, mesmo ouvindo todos os seus ensinamentos, mesmo andando com ele e presenciando tudo o que aconteceu com ele enquanto ele esteve aqui, mesmo assim, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Em Lucas 24, a Bíblia nos diz que depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele voltou e ele se encontrou com seus discípulos. Mas eles estavam tão tristes, a alma estava tão abatida. Eles tinham tido momentos tão maravilhosos anteriormente com Jesus, de milagre em milagre, de ensinamento em ensinamento. Eles estavam no extremo da alegria e de repente eles passaram para o extremo da tristeza. Onde Jesus havia morrido, a esperança havia acabado, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas espera aí, Jesus já havia dito que ele iria morrer. Jesus já havia dito que isso era necessário. Então por que eles ainda não tinham entendido? Infelizmente, muitas vezes nós vivemos assim, de extremos a extremos. A gente vive no extremo da alegria, no extremo da euforia e às vezes vamos para o extremo da tristeza, da insegurança, do medo, da perturbação. E vivendo de extremo a extremo, a gente não consegue reconhecer a realidade das coisas, a gente não consegue entender os ensinamentos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque o extremo não é um lugar bom. O lugar ideal é o lugar de equilíbrio, onde nós conseguimos parar e não só falar e não só pensar, mas nós conseguimos ouvir. E mais do que ouvir, nós conseguimos entender a voz do nosso Mestre, a voz do nosso Senhor. Jesus estava ali diante deles e eles ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Jesus morreu! O que é isso? O que está acontecendo aqui? E Jesus diz para eles: paz seja convosco. Essa incrível saudação que eles conheciam e conheciam, porque todas as vezes Jesus os cumprimentava assim, mas mesmo com essa incrível saudação, eles não reconheceram Jesus. Eles não foram capazes de perceber que quem estava ali na frente deles, era Jesus, o Mestre. Então Jesus diz para eles: que isso? Por que vocês estão tão atormentados? Por que sobem dúvidas no coração de vocês? Qual a necessidade disso? Olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés. Sou eu mesmo, sou eu, Jesus. Será que nós temos perdido a capacidade de reconhecer Jesus? Será que no meio de toda essa confusão que temos vivido, de tanta violência, pandemia, falta de trabalho, preocupações sem fim, estamos vivendo de extremos a extremos e estamos perdendo a capacidade de ouvir e de reconhecer a voz do Mestre? Toda a instrução que nós precisamos vem dele. Lucas 24 é claro. Os discípulos, aqueles que andavam pertinho, não conseguiram reconhecer Jesus. Mesmo que eu e você estejamos pertinho de Jesus, mesmo que estejamos lendo a sua palavra, se nós continuarmos agitados e perturbados, vivendo no extremo de notícias que muitas vezes não nos levam a lugar algum, com certeza nós podemos perder a capacidade de reconhecer Jesus. Então, desliga a televisão, desliga o rádio, pare de ouvir notícias catastróficas. Deus está no trono, Ele é real e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Vamos buscar nele a fonte de toda a informação, a fonte de toda a verdade.
A gente não precisa de outras pessoas para nos dizer qual é a verdade. A verdade está conosco e a verdade é Jesus. Então, por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas no coração de vocês? Sou eu mesmo. Olhe as minhas mãos, olhe os meus pés. Eu estou com vocês e eu prometi que estaria o tempo todo. Então pare com essa agitação. Respire fundo e comece a ouvir, de fato, o que a verdade, que é Jesus, tem a dizer para mim e para você. Deus te abençoe.